O Brasil já tem um marco regulatório para a geração eólica offshore. Sancionada logo no início do ano, a Lei 15.097 estabelece os parâmetros fundamentais para a instalação de aerogeradores em áreas marítimas da costa brasileira. O marco é um importante passo para trazer investimentos para o Brasil, garantindo geração de emprego e renda neste segmento que possui uma economia menos carbono intensiva. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, a ABEólica, o potencial da geração dessa modalidade é de no mínimo 700 gigawatts, o triplo da capacidade instalada de toda a matriz elétrica atual. Sancionado o marco, agora faltam as regulamentações infralegais que viabilizarão efetivamente os investimentos. Eu sou Bernardo Menezes e converso agora sobre o nascente mercado da eólica offshore no Brasil. Continue aqui conosco. Começa mais um episódio do podcast Além da Energia. Para analisar o cenário e o que vem pela frente, a gente recebe o Matheus Noronha, Head de Energia Eólica da ABEólica, a associação que representa o segmento no país. Olá, Matheus, satisfação recebê-lo aqui. Olá, Bernardo. É um prazer estar aqui nesse podcast e com vocês para essa conversa sobre eólicas offshore. Com a gente na conversa também está o Rafael Palhares, diretor de desenvolvimento de negócios no Brasil e América do Sul da Ocean Winds, uma joint venture formada pela EDP Renewables e a Engie. Olá, Rafael, bem-vindo. Olá, Bernardo, muito obrigado. Cumprimento aqui também o Matheus, amigo de longa data nessa jornada do Offshore Wind no Brasil. Agradeço aí o convite dos organizadores, tá? Agradeço aí a Além da Energia. E, Bernardo, esse é o segundo podcast Além da Energia que eu participo e é um dos fóruns que eu mais gosto de estar, sabe? Assim, principalmente pelo formato do podcast, a forma orgânica e natural que a gente pode trocar ideia aqui sobre o setor elétrico. Obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos a participação de vocês e esse retorno que é tão importante para a nossa equipe. Bom, para a gente iniciar a nossa análise, Matheus, o novo marco legal insere o Brasil num segmento em franca expansão no mundo e que tem muitas oportunidades para o país. Como que você observa esse cenário? Obrigado pela pergunta, Bernardo. Queria reforçar também que é um prazer estar aqui com o Rafael em mais uma missão e edição de eventos. É sempre um enorme prazer participar desses encontros com a Ocean Winds e com todos os colegas do setor. Bom, indo para a sua pergunta, é muito importante a gente entender que a indústria eólica atingiu o marco de 1 terawatt. 1 terawatt são mais de 1.000 gigawatts de capacidade instalada no mundo. Quando a gente observa o cenário das eólicas offshore, essa é uma tecnologia que ela está num momento de expansão e maturidade tecnológica. Isso significa que a gente abre uma série de oportunidades, não só da perspectiva de desenvolvimento da cadeia produtiva, mas também da perspectiva regulatória. E alguns países têm maturado esse mercado e essas discussões têm cada vez mais aberto chances para que se desenvolva a tecnologia na conjuntura nacional. Um desses países é o próprio Brasil. E o Brasil estava discutindo no ano passado e no início desse ano o desenvolvimento do seu marco regulatório. E no começo desse ano, em janeiro, nós tivemos a sanção presidencial do projeto de lei 576, que atualmente é a lei 15.097 de 2025, que estabelece o marco das eólicas offshore. Isso abre uma série de oportunidades do ponto de vista de desenvolvimento industrial, segurança energética e descarbonização da economia. Não só gerando empregos, mas reduzindo o impacto ambiental e criando uma nova alternativa de suprimento energético para o país. Obviamente, a gente vai aprofundar um pouquinho mais e as respostas aqui vão se complementar, mas esses 3 pontos são de fundamental atenção às oportunidades que a eólica offshore poderá trazer para o Brasil nos próximos anos. Rafael, que avaliação a Ocean Winds faz desse primeiro parâmetro regulatório? Bernardo, obrigado pela pergunta. Assim, antes de ir direto ao ponto, assim, eu vou pegar o gancho aqui de algumas falas do Matheus para dizer o seguinte, que a fonte eólica offshore, ela opera em escala comercial há mais de 30 anos. Tá? Então, ela já existe no mundo desde 1991, quando na Dinamarca entrou em operação um projeto de 160 megawatts.
Desde então, a fonte vem crescendo em ritmo acelerado. A gente vê países como Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, Polônia, Noruega, Japão, China, Portugal, Austrália, agora o Brasil entrando, né? Mas países que estão apostando na eólica offshore e, como o Matheus bem disse, estão colhendo resultados muito positivos por isso. No mundo, são mais de 65 gigawatts instalados. Para ter uma ideia, isso representa abastecer mais de 40 milhões de residências, é bastante coisa, e para uma perspectiva assim, do que é a fonte no mundo. Foi nesse contexto, inclusive, que em 2019 a Ocean Winds foi criada, que aqui eu chamo carinhosamente de OW, né? O acrônimo que a gente costuma chamar a empresa. É uma empresa nova, de certo modo nova, mas que nasce da união de duas gigantes do setor energético, né? Quando então EDP Renováveis e Engie Globais se unem e resolvem criar a Ocean Winds, que é uma empresa exclusivamente dedicada para desbloquear as oportunidades que a fonte eólica offshore oferece para o planeta. Aterrissada no Brasil, a OW atua no país desde 2020, tem mais de 15 gigawatts de estudos protocolados no IBAMA, espalhados ao longo da costa brasileira. Falando em regulação, Matheus comentou, eu reforço, a gente deu um passo muito importante com a aprovação do marco legal. A nossa avaliação é muito positiva, obviamente, no que concerne ao objeto da lei, que são as eólicas offshore. Foram mais de 3 anos de profundas discussões com membros dos poderes legislativo, executivo, setor elétrico, setor produtivo e a sociedade organizada como um todo, em pró desse marco legal. Então, assim, é um marco legal que ele nasce de uma forma muito estruturada. Durante esses anos, a OW pôde participar do processo e aportar essa experiência que a gente viveu em outros países. Então, é uma lei que, de certo modo, ela carrega essas lições aprendidas de outras geografias. Isso é muito positivo. É uma lei que, na nossa opinião, é uma conquista para o país. Ela é uma lei moderna e bem construída. De certo modo, ela dá liberdade para o regulador estabelecer um conjunto tempestivo de regras que tendem a trazer segurança jurídica e previsibilidade para os investidores. Mas, enfim, resumindo, a lei é muito boa. Adoraria complementar alguns pontos que o Rafael colocou e que eu acho que super enriquecerão o nosso debate aqui durante o nosso podcast, meu amigo. E um desses pontos que eu gostaria de complementar é a questão da importância da regulação que o Rafael colocou. Ter uma regulação cria um arcabouço de segurança institucional para o desenvolvimento desses futuros projetos. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a maturidade que foi mencionada aqui e de dizer que as eólicas offshore no mundo já somam 75 gigawatts de capacidade instalada, com alguns países que já têm essa regulamentação muito bem estruturada. Se a gente for olhar essa matriz de capacidade instalada de eólicas offshore, temos países aí como China, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Bélgica, e esses países hoje já demonstram um caminho de maturidade e declínio dos custos da tecnologia. Então, muito se fala ainda sobre a questão da competitividade, mas nós estamos observando ao redor do mundo que essa competitividade ela está se materializando no potencial de geração de energia elétrica da própria energia eólica offshore, e os custos têm reduzido cada vez mais. Certamente a gente vai passar por alguns desses momentos, mas só é relevante a gente ressaltar aqui que um ambiente institucional, a aprovação de um marco regulatório garantem segurança e possibilidade para que os empreendedores possam trabalhar para a redução de tecnologias que pavimentarão a expansão da transição energética. E, Matheus, ainda falando aí sobre as etapas da regulação, para que os investimentos efetivamente saiam do papel, nós teremos pela frente um caminho considerável de regulamentações infralegais a serem realizadas. Que pontos você destacaria nesse processo? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa mencionar é que, após a aprovação desse marco regulatório, a indústria precisa observar que o marco principal é a realização de um leilão de cessão diária. Não adianta nós só termos o ambiente institucional que garanta segurança e não termos a previsão de um leilão de cessão diária. Então, o leilão de cessão diária é o próximo passo a ser estabelecido. Para que esse leilão de cessão diária ocorra, algumas questões precisam ser
endereçadas por parte dos órgãos competentes e por parte das instituições que estão trabalhando. Então, nós já tivemos algum trabalho muito bem consolidado da própria EPE na emissão de algumas notas técnicas no ano de 2024, e a emissão dessas notas técnicas já dava algumas diretrizes de critérios que poderiam ser norteadores para a questão infralegal associada ao leilão de área. Então, algumas medidas infralegais podem materializar o que a EPE já estabeleceu e já vem estudando para que a gente possa realizar esse leilão de cessão diária no final desse ano de 2025 ou em algum momento desse ano de 2025. O leilão de cessão diária, ele vai garantir não somente que a eólica offshore poderá ser desenvolvida no longo prazo, sustentando um plano industrial de desenvolvimento do governo, mas também a sinalização necessária para que a cadeia produtiva consiga já ir tomando os seus primeiros passos, comunicando os seus fornecedores, porque a gente está falando de uma indústria de capital intensivo, Bernardo, uma indústria que movimenta outras indústrias também, como a indústria da navegação, a indústria portuária, a indústria da energia elétrica. Então, a gente está falando de diversos segmentos que precisam de sinais claros que me refiro o leilão de cessão diária, para garantir que a gente possa desenvolver no longo prazo essa tecnologia. Rafael, o Matheus já tocou num ponto super importante. A implantação do segmento offshore também vai exigir aí o amadurecimento de uma indústria de fornecimento. O que será necessário desenvolver? O Brasil é um país privilegiado, né, no potencial que ele tem para desenvolver energia renovável. E com eólica offshore não é diferente. O potencial brasileiro para desenvolver eólica offshore ele é gigantesco, ele é muito grande. O último estudo do Banco Mundial, publicado em 2024, aponta para um potencial acima de 1,2 terawatts. É muito grande, é muita energia. E além de ser um potencial muito grande, a gente também tem um potencial de imensa qualidade. Os estudos ainda estão em fase muito iniciais, por assim dizer, mas eles já apontam que o Brasil, além de ter muito potencial a explorar, ele tem um potencial com um fator de capacidade acima da média. Tá? Então, assim, eu tenho muita potência e gero muito tempo, e ele vem também apontando para que boa parte dessa geração seja gerada no momento onde mais o sistema precisa dela, que é nos horários de pico. Isso quer dizer que a geração eólica offshore pode, no futuro, representar uma alternativa, inclusive, para energias fósseis, que geralmente são utilizadas para abastecer o sistema nessas horas de pico, energias essas que a gente sabe que são caras, que emitem gases do efeito estufa. Então, a perspectiva a nível de potencial da eólica offshore para o país é muito boa. É muito boa. Além disso, já entrando um pouco na cadeia produtiva, o Brasil tem matéria-prima, mas muita matéria-prima que pode ser usada na construção dos parques, tem uma enorme sinergia com isso, para isso, e tem também um setor produtivo, industrial, que também é muito interessante. Nós temos portos, nós temos estaleiros, nós temos uma base industrial que hoje atende a indústria offshore de oil and gas, que pode facilmente ser transformada, né, para atender também a indústria eólica offshore. Por isso que quando a gente fala de projeto de offshore wind, a gente está falando de um projeto de indústria, de neoindustrialização verde, que costuma transformar para melhor e de forma sustentável a vida da localidade onde ele se instala, além de, obviamente, gerar energia verde. Então, a gente percebe essa sinergia enorme com o Brasil. A nossa experiência vai nessa direção, e não é só a nossa experiência, não é só o Ocean Wind que percebe isso, né? Tem uma série de investidores interessados, mas também tem um estudo do Banco Mundial que vão na direção e apontam para um cenário de grande êxito da fonte no Brasil. Tem cenários desse estudo que apontam que podem ser gerados mais de 500 mil de empregos até 2050 e que pode gerar um valor agregado bruto superior a 900 bilhões de reais nesse mesmo horizonte.
Matheus, para que o marco seja efetivado, o que as instituições públicas ou privadas vão precisar fazer? Eu quero colocar aqui 3 pontos para falar com você. Primeiro, o Rafael deixou muito claro, e a nossa conversa aqui ela gira toda em torno do próximo passo, que é o nosso leilão de cessão de área. Então, os órgãos competentes, eles precisam trabalhar na materialização infralegal dos critérios que já foram apontados ali pela EPE e por outras instituições, a estruturação de um portal único de gestão de emissões de licenças para acelerar e garantir transparência no processo e a sinalização das áreas específicas que poderão ser selecionadas para esses leilões de área, evitando aí qualquer interferência em atividades. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o alinhamento entre os órgãos competentes e o Ministério já está trabalhando nisso. Eles têm um GT interministerial só de eólicas offshore e tem apresentado suas pautas até de forma pública no website. Isso foi uma iniciativa muito bacana do Ministério, em que dentro desse GT interministerial temos vários órgãos competentes que são fundamentais para o direcionamento dessas licenças. E o terceiro ponto é que, já foi mencionado em relação à GT interministerial, mas o terceiro ponto é um alinhamento claro entre esses órgãos competentes. E esse alinhamento claro entre esses órgãos competentes não é só a iniciativa do Ministério de criar um GT interministerial, de o Brasil continuar desenvolvendo seu planejamento espacial marinho, considerar esses órgãos como parte desse processo de emissão de licença, porque isso dará celeridade, transparência e posicionará o Brasil numa janela de oportunidades que talvez seja uma janela de oportunidades única para o momento de desenvolvimento industrial. Rafael, já é possível falar num pipeline de projetos? A gente hoje tem uma perspectiva do apetite ou do nível de interesse dos agentes no potencial eólico, dos investidores, no potencial eólico offshore brasileiro. A gente vai lá no IBAMA, a gente percebe que tem protocolados, pedidos de estudo de mais de 200 gigawatts. É um número muito expressivo, né? 200 gigawatts é o que o Brasil tem praticamente hoje de capacidade instalada, né? Eu acredito que para falar de pipeline, para ter certeza, né, de um pouco mais de clareza sobre qual é o real pipeline para o futuro do Brasil, a gente realmente precisa aprofundar um pouco em quais são as regras, qual é a regulação efetiva para que se tenha acesso, né, a esses prismas. O Matheus vem colocando, e de forma muito assertiva, a necessidade desse leilão de cessão de áreas, mas mais importante até do que a palavra leilão é que o poder concedente inicie a cessão dessas áreas, seja através de um leilão, de uma oferta que a gente chama de planejada, né? ou não, ou seja, até através da cessão direta, mas que, durante a seleção, o poder concedente prime pelos investidores que realmente assumam um compromisso de desenvolver a fonte. Não é lá só pedir o estudo do IBAMA, né? Mas eu quero estudar, eu aporto uma garantia de que sim, eu vou estudar. Se eu não estudar, essa garantia pode ser executada. É isso que traz um compromisso para que a gente consiga falar um pouco sobre esse pipeline, qual é realmente o pipeline de desenvolvimento do offshore wind no Brasil. Então, precisamos dessas regras, dessa clareza, para ser assertivo e entender desses 200, qual é a velocidade, o quanto desses 200, né, vão ser desenvolvidos. A expectativa segue sendo muito positiva, mas a visão segue sendo de longo prazo. A gente já comentou aqui várias vezes, é um projeto de indústria. Os primeiros projetos tendem a estar operando só na próxima década, né? A partir de 2030 a gente vai ter operação de eólica offshore no Brasil. E óbvio isso, né, se a gente começar agora, eu acho que a gente já começou a ser repetitivo. Precisamos do leilão de cessão de área a partir das regras para as cessões de área, que podem vir ou não através de leilões, né? A gente vai saber efetivamente qual é o pipeline e que se começarmos agora, em 2030, a gente vai ter sim projeto operando, indústria, geração de emprego, energia verde, power shoring, tudo isso de bom, né, que esse pré-sal de energia verde pode trazer para o país.
Bom, a gente está chegando no final do episódio, mas eu gostaria de ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Matheus, você teria uma última palavra? Primeiro, eu agradecer a Engie e a Ocean Winds por essa iniciativa de promover um debate sobre uma tecnologia em plena expansão e tecnologia candidata para ser central na escalada para a transição energética. A gente precisa compreender que nós estamos num combate a fenômenos climáticos não esperados e as energias renováveis como um todo, e aí eu saio da caixinha das eólicas offshore, são fundamentais para que essa transição energética ocorra e possamos mitigar alguns desses impactos. E a palavra que eu quero deixar aqui é escalabilidade tecnológica. Se queremos alcançar o marco do Net Zero, a escalabilidade tecnológica é fundamental. E aí precisaremos observar tecnologias como as eólicas offshore, com potência nominal dos seus aerogeradores cada vez mais ampla, com a capacidade de entregar uma energia de forma sustentável, limpa e com uma potência que reflete essa característica de escalabilidade. E que o Brasil e outros mercados em desenvolvimento possam aprender com o conhecimento regulatório já consolidado dos países e replicar a melhor fórmula para que a gente alcance essa transição energética limpa, renovável, sustentável e socialmente inclusiva via as eólicas offshore. Rafael, uma consideração final? Offshore Wind, como o Matheus falou, é o que dá escala à transição energética. Eu costumo brincar que é um pré-sal de energia limpa, realmente uma quantidade vultosa de energia, com uma capacidade não só de gerar energia limpa, mas de transformar economias num tema que precisa ser enfrentado, né? A gente acabando de ver o que aconteceu, né? Mais uma vez na Califórnia, cada vez incêndios maiores. Vivemos isso no Brasil recentemente, no Rio Grande do Sul, né? Com cheias históricas maiores do que jamais vistas. E, definitivamente, o offshore wind, a eólica offshore, é o que dá escala à transição energética, com os benefícios que eu aqui já coloquei. Por fim, eu quero incentivar e me coloco à disposição de todos os que estão aqui ouvindo, de todos os interessados, que querem conhecer um pouco mais sobre energia eólica offshore, sobre o futuro da energia eólica offshore no Brasil, que a Ocean Wind está aqui, está à disposição. Eu tenho certeza que falo isso também pelo meu amigo Matheus, né, e pela AB Eólica, um grande parceiro até aqui, e dizer que foi um enorme prazer estar com vocês e, enfim, muito obrigado. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Nós agradecemos a participação do Matheus e do Rafael. Voltem sempre. Muito obrigado, Bernardo. Foi um prazer participar com vocês e estamos sempre à disposição para falar sobre transição energética e energia eólica. Muito obrigado, Bernardo. Foi um prazer enorme estar aqui com você, com o Matheus. E, de novo, eu estimulo, eu provoco aí os ouvintes a conhecerem mais sobre o offshore wind e contarem conosco nessa descoberta. Tá? Um forte abraço. No site da Engie você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Engie no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!